Além de ser o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un é um homem comum que gosta de usufruir de tudo que o dinheiro e o poder são capazes de lhe proporcionar. Mas você já parou para pensar como vive esse ditador? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Kim Jong-un. Carreira. Nascido em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, e tendo por volta dos 37 anos, Kim Jong-un é um político norte-coreano que serve como líder supremo de seu país. Sendo neto do fundador da Coreia e o caçula de Kim Jong-il, o atual líder norte-coreano teve uma infância bem diferente da realidade que vive hoje. Especula-se que ele tenha vivido e estudado na Suíça, sendo um descrito como um menino tímido, bem-humorado e que era apaixonado por basquete, sendo um grande fã de Michael Jordan. Mas conforme foi crescendo, as coisas em sua vida começaram a mudar muito, até que em 2011 seu nome começou a ser conhecido no mundo todo quando assumiu então a liderança do país. Atualmente, Kim Jong-un é tratado como um deus de seu país, tendo em suas mãos o poder de decidir o futuro de milhões de pessoas. E não é à toa que ele é considerado uma das pessoas mais poderosas do mundo, podendo, é claro, usufruir de uma vida super luxuosa. Palácios. É claro que o líder supremo da Coreia do Norte não iria economizar nem um pouco em sua residência, e é por isso que ele possui dezenas de mansões e palácios espalhados pelo país. Em 2018, por exemplo, durante uma visita de um ministro da Rússia à Coreia do Norte, foram publicadas na mídia estatal russa imagens de uma das casas de Kim Jong-un. A mansão parece ser bem ampla e iluminada, possuindo uma decoração bem luxuosa, como o exemplo dos tapetes super sofisticados. No exterior, existe um belo jardim super bem cuidado, tendo até fontes de água que ajudam a criar um visual deslumbrante. Já um de seus lugares favoritos é a sua ilha particular, localizada no complexo de Wonsan, litoral da Coreia do Norte. Trata-se de uma espécie de resort onde o ditador costuma ir para relaxar. Conforme as imagens de satélite do Google Earth, é possível ver que esse refúgio de Kim é capaz de oferecer muito conforto e lazer para ele, sendo equipado com quadras poliesportivas, parques aquáticos, pista de equitação para andar em seus cavalos e, claro, uma praia inteira particular à sua disposição. E segundo o ex-jogador de basquete Dennis Rodman, que é amigo de Kim Jong-un e visitou a ilha, descreveu o local como uma espécie de Havaí ou Ibiza, mas a única diferença é que Kim Jong-un é o único a morar lá. Mas, sem dúvidas, a propriedade mais famosa do líder da Coreia do Norte é o famoso Palácio do Sol de Kumsusan. Construído em 1976 pelos fundadores da Coreia, esse edifício era a residência oficial do chefe de estado do país, mas atualmente serve de funeral para os antigos líderes. Essa enorme construção possui ao todo quase 11 mil metros quadrados e é considerado o maior mausoléu dedicado a um líder comunista. E para se ter uma ideia de todo o luxo e requinte, segundo algumas fontes, estima-se que somente em sua reforma pode ter sido gastos cerca de 900 milhões de dólares, ou o equivalente a mais de 5 bilhões de reais. E tudo isso é apenas uma parte de suas residências, já que estima-se que ele tem à sua disposição mais de 17 palácios de luxo ao redor da Coreia do Norte. Carros. Para se locomover dentro do seu país, Kim Jong-un possui uma frota de carros luxuosos à sua disposição. Durante o velório de seus familiares, por exemplo, ele foi visto ao lado de uma limousine Lincoln Continental, um colecionável que pode custar mais de 200 mil reais. Já em outra ocasião, foi possível ver no fundo de uma foto que ele possui uma Land Rover Discovery 4, um veículo robusto capaz de oferecer muita segurança para todos os seus passageiros. E é por isso que no Brasil, esse carro pode chegar a custar mais de 300 mil reais. Subindo mais o preço, ele já foi visto dentro de um Lexus LS, um sedã de luxo com design moderno que é equipado com motor bem potente, e para ter um destes, pode ser necessário desembolsar mais de 500 mil reais. Ainda da mesma marca, Kim Jong-un já foi visto usando um Lexus LX 570 Armored. Trata-se de um SUV imponente de grande porte, capaz de oferecer muito luxo e conforto para o ditador, e não é à toa que o preço
preço desse carro é avaliado em torno de 150 mil dólares, ou o equivalente a mais de 750 mil reais. Já na casa dos milhões, ele possui um Mercedes Maybach S600 Pullman Guard, um veículo de frota de Kim que viralizou na internet por ele andar com vários seguranças em volta do carro correndo a pé. E para se ter um dos carros mais luxuosos da Mercedes à sua disposição, não é nada barato. Estima-se que o veículo custe em torno de 1,5 milhão de dólares, ou o equivalente a 7 milhões e meio de reais. Ainda mais luxuoso foi possível ver no fundo de um vídeo que Kim Jong-un estava saindo de um Rolls-Royce Phantom, um carro deslumbrante capaz de oferecer todo o luxo e conforto que se possa imaginar. O seu interior é todo revestido com os materiais de mais alta qualidade, além de contar com os itens mais modernos do mercado. E não é à toa que seu preço pode chegar a custar cerca de 3 milhões de dólares, ou convertendo para o real em mais de 15 milhões de reais. Ao todo, estima-se que a frota pessoal de Kim Jong-un conta com mais de 100 carros de luxo. Iate de luxo. Para quando o líder supremo da Coreia do Norte quiser relaxar em alto mar, ele pode usufruir de seus iates luxuosos. Kim Jong-un já foi visto, por exemplo, usando uma embarcação modelo Princess 95 MY, um iate luxuoso de 95 pés fabricado pela empresa britânica Princess Yacht, que pertence ao grupo LVMH, que controla empresas como Louis Vuitton e Christian Dior. O iate do ditador possui quase 30 metros de comprimento, conseguindo abrigar dormindo confortavelmente até 8 pessoas em suas 4 cabines, todas equipadas com banheiro privativo. O seu interior é bem agradável, tendo no salão principal janelas panorâmicas para os tripulantes poderem ver o mar enquanto viajam. Já na parte externa, existe uma bela área gourmet, local onde Kim Jong-un pode relaxar nos confortáveis sofás e espreguiçadeiras que existem. Sem dúvidas, a embarcação é capaz de oferecer uma ótima experiência para quem vai a bordo. E segundo algumas fontes, estima-se que o iate do líder da Coreia do Norte custe em torno de 7 milhões de dólares, ou equivalente a mais de 35 milhões de reais. Avião particular. Para se locomover para os mais diferentes lugares do mundo, Kim Jong-un possui uma frota de aeronaves à sua disposição. O principal e mais utilizado pelo líder coreano é o do modelo Il-62, uma aeronave soviética de longo alcance produzida em 1960, com capacidade para quase 200 passageiros. Apesar do avião ser antigo, parece que Kim Jong-un investiu milhões de dólares para reformá-lo e mantê-lo em perfeito estado. E para se ter uma ideia de preço, estima-se que um desse custe pelo menos 50 milhões de dólares, ou equivalente a mais de 250 milhões de reais. Luxos exagerados. Apesar da Coreia do Norte ter recebido o embargo da ONU, estando desde 2006 proibida de importar produto de luxo, na prática, as coisas na vida de Kim Jong-un parecem ser bem diferentes. O líder supremo do país vive rodeado de luxo e gasta milhões em itens importados caríssimos. Uma de suas paixões são os relógios, sendo o seu preferido o do modelo IWC Portofino Automatic, uma peça fabricada por uma relojoaria suíça, com preço avaliado em torno de 10 mil libras, ou atualmente em torno de 75 mil reais. Já com a alimentação, fica evidente olhando para o corpo de Kim Jong-un que ele deve gostar de comer muito. Enquanto a população norte-coreana vive na miséria, o líder supremo gasta milhões importando alimentos sofisticados como carne de porco dinamarquesa, caviar iraniano, melão chinês e muitas outras comidas a nível de um rei. Já em cigarros, que é um de seus vícios, estima-se que Kim gasta nada mais, nada menos que 29 milhões de libras, ou equivalente a quase 220 milhões de reais. E para o seu lazer, Kim Jong-un mandou construir diversos locais que lhe proporcionam muito entretenimento, como cinema de mais de 1000 lugares, belos campos de golfe, resorts com pistas de esqui na neve, pistas de equitação para seus cavalos de raça, entre muitas outras coisas. E não podemos esquecer da sua tropa do prazer. Segundo algumas fontes, o líder coreano possui um clube com jovens mulheres para entretê-lo. E para fazer parte dessa tropa, as jovens são recrutadas pelo governo sob a explicação de que elas vão servir ao país. As exigências é de que elas sejam atraentes e totalmente leais a ele. Em contrapartida, elas recebem um salário de 4 mil dólares, ou equivalente
equivalente a 20 mil reais. Porém, o clube é renovado todo ano com uma média de 30 a 40 mulheres por ano. E para se ter uma ideia das dimensões dos gastos de Kim Jong-un, foi noticiado que apenas em 2012, o ditador gastou somente em artigos de luxo mais de 645 milhões de dólares, ou equivalente a mais de 3 bilhões e meio de reais. Fortuna. Sendo uma das pessoas mais poderosas do mundo e o líder supremo de um país cuja população é estimada em mais de 25 milhões de pessoas, é de se esperar que Kim Jong-un possua uma enorme fortuna, apesar de não estar incluído na lista da Forbes das pessoas mais ricas do mundo, pelo fato da revista não considerar o patrimônio de monarcas e nem ditadores. Diversas outras entidades especulam quanto de dinheiro Kim Jong-un realmente possui. Para se ter uma ideia, estima-se que o PIB da Coreia do Norte gira em torno de 32 bilhões de dólares, ou equivalente a 160 bilhões de reais. Mas segundo as estimativas que foram feitas ao longo dos anos, as cifras às quais os especialistas utilizam nesse tipo de cálculo correspondem a algo entre 10% a 15% do PIB da misteriosa nação asiática. Uma das estimativas mais confiáveis feitas em 2013 concluíram que Kim Jong-un tinha pelo menos 5 bilhões de dólares, ou algo em torno de 25 bilhões de reais, espalhados em mais de 200 contas bancárias ao redor do mundo. Mas, como já se passaram muitos anos, é bem provável que o patrimônio do ditador tenha aumentado exponencialmente desde 2013, o que nos leva a concluir que Kim Jong-un está entre os homens mais ricos do mundo.